Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento Una, eu, Daniel Una, vou falar um pouco sobre um tratado da gente que se chama Os Solos da Reconciliação Una. Porque é legal falar sobre os solos para entender o posicionamento do Movimento Una com relação ao funcionamento da própria igreja. E primeiramente, para entender o que é realmente a igreja, é necessário entender o que ela realmente é, sabe? A igreja é o próprio um em Cristo que todos somos. Todo o universo, todo um só que somos, é o corpo de Cristo, entende? E esse corpo de Cristo é justamente a igreja. A palavra igreja, do grego eclésia, significa assembleia. E é justamente esse significado, é algo que já demonstra como é realmente a expressão da democracia real, né, que é vivida através do Evangelho. Porque só se vive realmente a monarquia, o governo una do Pai dentro de ti, a essência, através do Evangelho, através do próprio Cristo, que é o Logos divino e imutável. Então, para falar sobre isso, eu gostaria de citar dois versículos da palavra. O primeiro é Êxodos 19, 5, e o segundo é Atos 4, 32. Êxodos 19, 5 define realmente o povo de Deus. É quando o próprio Pai define o povo de Deus e o que deve ser feito para o homem ser do povo de Deus. Entende? Então, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis meu tesouro peculiar, acima de todos os povos, porque minha é toda a terra. Assim falou o Pai. E justamente essa é a definição de todo participante da igreja, que é ouvir a voz do Pai dentro de ti e cumprir a própria palavra do Pai, cumprir a aliança, ter ela na mente, ouvindo e sendo guiado a todo momento e inscrita no coração, para que se mostre ao próximo. Entende? É essa realmente a definição do povo de Deus. E você só é a igreja se você faz isso. Entende? Vive em una com o próprio Pai. Sabe? E aí eu gostaria de falar em Atos 4:32. E era um o coração e a alma da multidão, dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Isso mostra exatamente o funcionamento monárquico, ou seja, realmente democrático, da igreja clássica. Não chame de igreja primitiva a igreja dos apóstolos, porque passa uma ideia muito errada. Tem gente que carrega muita coisa errada no primitivismo, entende? Sem entender que é justamente essa igreja que é o exemplo e a que é vivida todos os dias. Não há outra igreja além dessa. Não há outra assembleia além dessa. Uma ótima maneira de você entender e ver dentro de ti que que você é da igreja do Cristo, que você é o corpo do Cristo Jesus, pare, feche o olho e peça a seu Pai para que mostre a própria assembleia, ao qual, quando você olha para frente, o Pai está assentado ao trono branco. E você também estará de branco, assim como todos os selados pelo Pai, todos aqueles que estão salvos. E essa plenitude é lhe dada a todo momento. É vivida por ti a todo momento. E viver a palavra de Deus é justamente viver a verdade e o caminho único, que é o vivendo
todos os dias a vitória é una, infinita e eterna. E essa é realmente a Assembleia. Essa realmente é a igreja. E está dentro de nós. Entende? E é o próprio um que todos somos. Sabe? Então, eu gostaria de falar, primeiramente, os solas da reconciliação una. Por quê? Porque o ser humano, desde que caiu com Adão, o que necessitou, e é justamente a palavra, desde Gênesis mostrando justamente essa história, de como o homem que caiu, depois de Adão, consegue chegar a ser parte dessa igreja, a estar nessa assembleia, sabe? A reconhecer o um em Cristo que todos somos e a viver o próprio um em Cristo que todos somos, amando ao próximo como a ti mesmo. E é justamente o que nós necessitamos, uma reconciliação. Todas as vezes que eu fui criado em uma família que não falava muito sobre essa parte da história da igreja. Eu só fui saber que houve uma reforma na igreja na minha quinta série, sexta série, na aula de história, entende? E isso eu me questionei, assim. Todas as escolas que eu estudei, praticamente todas, eram escolas católicas. Então, a reforma, isso sempre, por ter lido a palavra, eu ficava me perguntando isso. A igreja nunca precisou de uma reforma. Não é disso que a igreja realmente precisa. A igreja já entende? A igreja é e existe a todo momento, sabe? Ela nunca precisou que fosse reformada, sabe? A igreja é apenas um meio em que você se reconcilia com o próprio Pai, entende? E vive justamente a vida eterna através da própria palavra de Deus, junto com a igreja, entende? Então, eu vou falar os solas da reconciliação una. O primeiro é o sola luz, a lei. A luz é a própria essência, que é o logos divino imutável, que é a lei, ou seja, a una. Entende? Você viver emanando, criando forma e materializando. Você cumprindo a aliança do Pai, ou seja, sendo una com o próprio Pai, com o logos divino imutável, Cristo Jesus. Você vive a lei. E a lei é a própria luz, a essência. Entende? Sola a família una, a hierarquia de consciência evolutiva do universo, o próprio um que somos, é a igreja. Sola, fé, que é a sabedoria, que é a evolução. Solus, Jesu, Cristo, o Logos, a Escritura. Sola, a lógica, que é o próprio Logos também, que é o caminho una, o caminho único que todos vivemos. Seja o ímpio através da queda dele, seja nós, o povo de Deus, a igreja, vivendo a vitória una, infinita e eterna. Sola o amor, a razão. O amor é a própria razão. O que é a razão? É o trabalho divino. É o emanar, criar forma e materializar o logos divino e imutável. A essência, o Pai dentro de ti. É ser a igreja. Entende? E sola a graça, a glória, o reino de Deus. Elohim, um. A gente vê uma frase que sempre é muito marcante, tem uma chave arcana muito importante dela. É justamente o terminal Pai Nosso. Pois nosso é o reino, o poder e a glória de todos os eões. Entende? É justamente a eternidade do reino, do poder e da glória do próprio Pai, que é exercida dentro de ti a todos os dias, sabe? Então, eu vou ficar por aqui por hoje.
voltamos com os vídeos na quinta-feira e peço para que você estude. Eu vou postar tanto o primeiro manifesto aqui embaixo, quanto o manifesto dos solas da reconciliação una, para justamente estudo, sabe? Porque em todos os manifestos há muitos mistérios para decifrar. Então, até mais.